Boa noite, pessoal. Meu nome é João Antônio. Eu vou apresentar o trabalho sobre o artigo, né? Eu apresentado o artigo sobre o proposital multiplicativo. Então, que tem esse nome, né? O raciocínio de estudantes de ensino fundamental na resolução de situações das estruturas multiplicativas. E é um artigo, né, que ele vai analisar o desempenho desses estudantes, né, do terceiro e do quinto ano nas situações envolvendo o conceito multiplicativo. Então tem esse trabalho aí com várias questões que foi apresentado para essa escola aí do bairro de classe média de São Paulo. Aí esse trabalho específico vai analisar duas questões, que foi uma questão envolvendo duas questões de proporção simples, né? Uma envolvendo relação de 1 para muitos, envolvendo relação 2 para muitos. E ele vai analisar essas questões, vai falar um pouco sobre a teoria dos campos conceituais também, e analisar, né? Ver quais o que os estudantes usam para responder, a taxa de aceito, ver o que a gente pode analisar dessas questões aí. Então, o conceito multiplicativo, né, que vem dessa ideia do campo conceitual aí de Vergniaud, né. Campo conceitual, né, são essas estruturas que a gente mobiliza quando vai resolver um problema. Então a gente pega várias situações, várias relações, várias operações que a gente geralmente dá para organizar elas em conjunto assim, né? Aí tem essas duas principais, as aditivas, as multiplicativas. Então, o concurso multiplicativo envolve não só operação de multiplicação, mas também funções lineares, espaço vetorial, qualquer esse tipo, né, que você tem uma relação assim, né, várias grandezas, né, que tem toda essa relação entre elas. Por exemplo, essas relações quaternárias, né, que são, por exemplo, a regra de 3 que a gente vê na escola e tal. Tem tipo, na verdade a regra de 3 é a forma de resolver, mas essa relação de 2 a 2 tem as quantidades. Então aí tem a relação de proporção simples, né, que geralmente a gente resolve por regra de 3, né, resolve a multiplicação direta, e tem a proporção múltipla, né. Na verdade, a proporção simples tem a de 1 para muitos, né, que resolve sem ser com a regra de 3, tem a proporção de muitos para muitos, né, que usa a regra de 3. A proporção múltipla é aquela que é várias grandezas, tem que ser só 4, né, porque é várias grandezas das. E as ternárias comparação multiplicativa, produto de medidas, é aquelas que tem uma relação, tipo, as 2 vezes maior, 3 vezes maior, ou então produto de medidas é o produto cartesiano, né, tipo combinatório mesmo. Mas aí, o problema do artigo é falar sobre a proporção simples, né. O que motivou o que ele fala no artigo, né, foi analisar principalmente se esse ensino da multiplicação com parcelas repetidas, se isso iria afetar, né, o desempenho dos estudantes nas questões. Porque quando a gente aprende a multiplicação como parcelas repetidas, a gente se perde nessa coisa da multiplicação como uma relação, às vezes, entre grandezas diferentes. Por exemplo, se a gente tem aquela questão, tipo, que dá no artigo, um carro tem 4 rodas, então quantas rodas tem 5 carros?
né? O aluno fazia 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4 para dar 20, né? Mas aí pode surgir questões, tipo, como é que eu tenho 4 rodas e eu multiplico por 5 carros e o resultado vai dar em 20 rodas? Como é que eu multiplico roda com carro e o resultado dá em roda? Então, isso é justamente também porque o estudante está vendo como se fosse só uma relação, né? Tipo de quantas vezes aumentou a quantidade de rodas? A quantidade de rodas aumentou 5 vezes. Mas ele não vê uma relação quaternária, tipo de uma roda, 4 carros, 5 rodas, 5 carros, um carro, 4 rodas, 5 carros, 20 rodas. Ele não vê com essa relação, né? Depois ele vê como se fosse esse um carro aí fica meio sumido aí, né? Dessa questão prototípica aí da multiplicação. Aí foi o que ele viu aí nos resultados, né? Porque teve um grande quantidade de acerto aí, principalmente do quinto ano, principalmente na questão da relação para-monte, né? Principalmente os estudantes que fizeram a representação pictórica, né? Desenharam sei lá, 4 rodas, desenharam, né? Aí somaram o desenho e tal, aí contaram que vinha 20 rodas. Na questão de muitos para muitos, não teve muita melhora assim, né, do terceiro ano para o quinto ano. É raro igual assim, não teve muito acerto não. Não teve muito acerto e os estudantes tentaram várias estratégias, tentaram somar. No caso não foi questão de roda, né? A questão de roda era só um exemplo, mas era uma questão envolvendo uma receita de bolo e tal. Os estudantes tentaram somar os números, né? Tinha lá 3 e 4, tentaram somar, em vez de fazer a divisão, né? Que era 12 ovos, em que dividir para 5, dividir para 5 para dar 4 ovos, né? Multiplicar por 3 para dar 12. Na verdade era 12 ovos, tinha que dividir por 3, que era 12 ovos para 3 bolos, né? Dava 4 ovos, aí buscar por 5 para dar 20 ovos. Era isso. Os estudantes estavam somando, estavam fazendo outras estratégias, e isso o artigo conclui que era por causa dessa questão, de ensinar a multiplicação como uma soma de várias parcelas e tal. E os estudantes, apesar de mesmo resolvendo, né, a questão de um para uns corretamente, mas respondia mesmo com essa soma de parcelas, né? Não tinha esse pensamento multiplicativo aí. Então, o artigo conclui isso, né? Os autores concluem que desse problema aí de restringir a multiplicação, pelo menos de começar nesse multiplicação, como se fosse a disciplina repetida, então fala da necessidade de mostrar várias situações de multiplicação, para vocês entenderem que multiplicação não é só adição de parcelas, para tentar colocar neles pensamento multiplicativo. Fala da importância da representação pictórica, né? Para não desencorajar, né? Para mostrar que é até uma forma válida, né?